Tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar contigo sobre estratégias argumentativas. Mas eu vou dar uma outra abordagem. Tem 2 vídeos aqui no canal que são bem completos. São antigos, são de 5 anos atrás. 5, 6, não sei. Né? Mas são sobre estratégias argumentativas. Ali eu explico de forma bem detalhada, né, com muita paciência, quais são as estratégias argumentativas. Senso comum, exemplo, alusão histórica, fatos comprováveis, citação de obra e autor. E o que faltou? Fatos comprováveis, citação de dados do autor, e números, dados, pesquisas, coisas desse tipo. Ali está explicadinho cada um deles, como utilizar, etc. Mas eu quero fazer uma outra abordagem sobre essa realidade, sobre essa perspectiva de estratégias argumentativas. Eu quero falar com vocês sobre estratégias argumentativas. Bom, primeiro eu vou te explicar o que são estratégias argumentativas, né? Bom, e depois eu vou fazer essa outra abordagem para vocês entenderem que formato tem que dar para isso aí. Quais são as preocupações na hora de pensar na estratégia argumentativa. Primeiro, estratégia argumentativa, o que é? Estratégia argumentativa é o conhecimento que eu vou utilizar para defender a minha tese. Por quê? Porque eu não posso utilizar um amontoado de opiniões minhas para defender uma opinião minha, uma opinião principal. Eu não tenho, meu poder de convencimento é zero, porque cai numa subjetividade total. Eu não posso dizer, olha, eu tenho razão nisso porque eu acho tal coisa. É óbvio que se eu acho tal coisa, essa opinião, ela justifica uma outra crença minha. Então a construção da minha argumentação, ela não pode ser o empilhamento de uma série de pressuposições e de opiniões, uma embasando a outra. Todas elas caem, isso é um castelo de cartas. Uma boa analogia, se puder aparecer um castelo de cartas por aqui, ia ser legal. Né? Então assim, é um grande castelo de cartas. Eu uso ideias minhas para apoiar outras ideias minhas e digo, olha, isso aqui fica de pé e se sustenta. Se sustenta até bater o primeiro vento, até alguém chegar e dizer essa ideia aqui não é legal. Pronto, tudo cai, tudo desmorona. Então, estratégia argumentativa, e isso tem a ver diretamente com a própria estrutura do texto dissertativo argumentativo. É um texto onde eu uso conhecimento válido, reconhecido, conhecimento sólido, conhecimento que está estaqueado, está calcado, que tem fundações firmes, sólidas, consistentes, conhecimento válido reconhecido, as estratégias argumentativas. Eu uso esse tipo de conhecimento para erigir o meu edifício teórico. Falei difícil agora, desculpa, mas é mais ou menos isso. Né? Para construir uma argumentação válida acerca de uma temática proposta. Então, estratégia argumentativa, conhecimento. Se eu quero dizer que sustentabilidade é importante, eu não posso dizer o que é sustentabilidade. Eu tenho que buscar na biologia esse conceito. Ou pelo menos usar um conceito meu e botar a culpa na biologia. Dizer, olha, segundo a biologia, se eu não tenho um conceito decorado, eu uso um meu, eu não posso dizer sustentabilidade é tal coisa, portanto, parará. E aí sai estabelecendo relações. Automaticamente, do ponto de vista argumentativo, quem lê se pergunta assim, quem disse que é assim? Quem disse que isso é dessa forma? Agora, se eu digo, segundo a biologia ou a biologia, e eu boto algo com uma apresentação crível, ou seja, que pareça realmente, se pudesse ser um conceito biológico realmente decorado, conhecido, entendido, melhor. Mas se não, pelo menos eu tenho que conseguir botar a culpa em alguém. Então, primeira coisa, estratégia argumentativa, que alguns vão nomear como repertório, socioeconômico, político, cultural, né? Repertório porque eu levo comigo, né? Pensa em repertório as coisas que eu sei, que eu carrego comigo. Então, imaginem o seguinte, todas as coisas que eu vou usar na redação eu levo de casa. Eu preparei antes, eu estudei. Então, se tu estudou, se tu preparou, tu tem bastante repertório. Se tu não preparou, se tu não estudou, tu chega lá de mão vazia, de bolso vazio, sem saber nada. Tá? E aí tu pode ser surpreendido pelo tema, pela complexidade do tema, por alguma abordagem que o tema propõe. Então, estratégia argumentativa. Primeira coisa que eu tenho para te dizer, tem a ver com conhecimento. Esse conhecimento não pode ser uma opinião minha. Opinião não é conhecimento. Mas quando eu posso, as vivências do candidato, do estudante, do aluno, elas são importantes, elas compõem essa bagagem cultural. Beleza, as vivências são importantes, mas as vivências de um indivíduo não servem para justificar uma tese de algo geral e que impacta a população, que é uma problemática que vem apresentada no tema. Então, assim, as tuas vivências, o teu depoimento pessoal, embora tenha valor, embora tenha, e seja inclusive tenha um status de verdade, embora seja inclusive um conhecimento, isso não serve como justificativa para mim que vivi outra coisa, que tenho outra experiência. Isso tem a ver com a própria questão do lugar de fala. Né? Lugar de fala. Como é que eu vou falar sobre determinadas coisas se eu não vivenciei aquilo? Essa própria teoria do lugar de fala mostra que opiniões, a opinião de um indivíduo, não tem como servir de base, de lastro, de coluna mestre, de eixo, de cerne, né? De uma argumentação com pretensão de universalidade, ou seja, que os outros todos vão aceitar e entender como válida, como pertinente. Tá? Então, assim, opiniões e vivências individuais enriquecem
o repertório de um aluno do ponto de vista da pluralidade. Então, a partir das minhas vivências, eu sou capaz de buscar diferentes elementos que eu vou utilizar para sustentar a minha argumentação. Só que eu vou buscar em algum lugar. Eu vou buscar fora de mim, fora do meu olhar, fora da minha vivência, fora do meu eu. Ok? A única coisa minha é a tese. Eu entendo, eu enxergo o mundo assim. Aqui sou eu falando. Agora eu vou usar outras coisas para defender essa colocação, essa visão de mundo, esse posicionamento. Ok? Bom, quando eu falei em outra abordagem, eu neste vídeo não vou te explicar quais são as estratégias argumentativas apontadas pelo Enem ali, né? Essas 6 que estão numa tabelinha ali na cartilha do participante, porque isso já tem outro vídeo aqui no canal e o vídeo está bem completo, tá? Um vídeo que inclusive tem uma coisa engraçada, foi gravado 5 anos atrás, e eu no vídeo, lá pelo minuto 10, acho que do vídeo 1, do vídeo 2, eu digo assim, olha, minuto 7, obrigado, no minuto 7 de um dos 2 vídeos, eu digo assim, um vírus que vai surgir em 2048, só que isso foi 5 anos atrás, e aí as pessoas dizem, pô, só errou o ano, infelizmente chegou o corona. Já pensei até em tirar o vídeo do ar, mas deixa ele lá, as pessoas continuam aprendendo alguma coisa com ele, não vou incomodar muito com isso, tá? Se tu tá comigo aqui até agora, bom, pelo menos curte esse vídeo, né? Não custa muito, é só clicar ali, clica 1, 2, 3 e... Beleza, muito obrigado. Né? Então, vamos seguir. Sobre os conhecimentos. É óbvio que cada um vai utilizar os conhecimentos que tem. Ponto final. Como é que eu vou usar um conhecimento que eu não tenho? Não dá. Mas nós não, hoje, pelo menos, quando eu estou gravando o vídeo, não é o momento da realização da prova, é o momento da preparação para a escrita dessa redação. Então, no momento de preparação, eu posso ter duas posturas diferentes. Ou eu penso assim, não, eu não preciso estudar. Lá no dia eu vou tentar utilizar uma sagacidade, uma esperteza, uma fluidez para usar o que eu tiver. Tá, e pode dar muito certo. O problema é que eu posso ser surpreendido por uma temática que me é muito estranha, e aí eu posso não ter nada muito útil para utilizar, e aí eu vou fazer um empilhamento de opiniões. Mesmo para aqueles que, mesmo estudando, é possível me deparar com um tema que eu não saiba nada. Bom, para isso tem um outro vídeo no canal, vai aparecer um nomezinho, um linkzinho para clicar nele, assim, como escrever uma redação sem saber absolutamente nada. Tem um vídeo que fala sobre isso, te dá uma sugestão de estratégia, mas eu não devo apostar isso aqui, nem o colete salva-vidas, né? A gente tem, mas a gente espera nunca usar no barco, né? Que significa que o barco está afundando. Então, assim, é importante estudar. E aí entra essa outra abordagem que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte, eu vejo alguns professores dizendo assim, não importa qual é esse conhecimento, não importa qual é esse repertório. Qualquer repertório serve, qualquer repertório é bom. Não é verdade. Um texto bom é um texto bom, uma argumentação sólida, forte, convincente, uma argumentação contra a qual daqui a pouco o teu interlocutor não vai ter argumentos opositores de qualidade, ou que ele não vai conseguir derrubar essa argumentação. Pensa na argumentação como um castelo de cartas. A tua argumentação não pode ser um castelo de cartas. Mas o corretor é orientado a não avaliar nem o nível, nem a qualidade, nem a profundidade, nem a veracidade, nem nada das estratégias utilizadas. Pode até ter essa orientação, mas duas coisas são importantes. A primeira, quem vai corrigir a tua redação não é uma máquina. É um ser humano. Então, assim, não adianta problematizar, não adianta botar culpa em terceiro, não adianta ser radical por ser radical, fugir da discussão, fugir da argumentação, botando a culpa em alguém que está fora daquele contexto, simplesmente para gerar uma polêmica e daqui a pouco angariar a simpatia do meu interlocutor. Não entendi o que tu falou. Volta, assiste de novo, volta, assiste de novo, volta, assiste de novo. Tá certo o que eu falei. Tá? Então, não adianta ser complexo por ser complexo. A complexidade vazia não serve para nada. Ok? Então, é preciso ter conhecimento, é preciso estudar, é preciso ir lá na Constituição Federal e ver os principais artigos. Tem que dar uma estudada em Constituição. Ali tem todas as formas de preconceito e de violação dos direitos individuais e de perpetuação da desigualdade são atacadas no artigo 5º. Tem que ler. Toda a parte ambiental está na Constituição, toda a parte dos direitos das mulheres, dos velhos, das crianças, dos indígenas, toda a parte da cultura, toda a parte da terra, toda a parte do papel do Estado no que diz respeito à segurança, saúde, educação, impostos, o papel dos diferentes entes e esferas do Estado, né, federal, estadual, municipal, isso tudo está ali na Constituição. Quem tem que fazer o quê? O recurso vem da onde? E tem muita coisa na nossa Constituição que foi passível de emenda, de mudança ao longo do tempo, desde 1988, quando ela foi promulgada. Mas, de qualquer forma,
tem que dar uma boa olhada na Constituição. Pega a Constituição, aí às vezes na Constituição tem um artigo e clica por e tem um íconezinho azul que remete a outra lei. Clica ali, abre, vai lá e lê. Todas as coisas, ou a maioria das coisas que podem configurar e constituir uma problemática social estão previstas na Constituição. Ah, mas essa coisa de internet, tem o Marco Civil da Internet, tá tudo ali. Então tem que dar uma estudada. Isso vai te dar é diferente. Tu dizer, olha, todo mundo tem que ser igual, as pessoas são iguais. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Agora eu posso dizer que, segundo a Constituição, as pessoas são iguais perante a lei, diante da lei, diante do Estado. No que se refere ao tratamento que é dispensado aos indivíduos pelo Estado. Isso é relevante. Ok? Então, o que eu vim te trazer é importante estudar. Tem uma série de coisas que deve estudar. Vocês devem pedir ajuda. Não sei mais o que estudar, tenho dúvida. Mano, será que isso aqui é relevante estudar? Será que... Opa, não toma uma coisa no olho. Será que é relevante estudar? Será que é útil estudar isso aqui? Essa lei eu estudo? Esse contexto aqui, esse livro aqui, será que vale a pena ler? Cara, escreve nos comentários aqui. Daqui a pouco eu conheço, daqui a pouco eu te digo alguma coisa. Se eu não conheço, eu vou lá, pesquiso e te trago alguma informação. Tá? Te trago também uma variação de metodologia que acaba sendo interessante. A mesma informação, se ela chegar até ti por diferentes estímulos, isso reforça a fixação desse conteúdo, tá? Não entendi, escuta de novo, volta ali que tá tudo certo. Então assim, eu li uma coisa, o que vai ficar na minha cabeça? Muito pouco. Então eu pego essa mesma coisa que eu li, eu vou lá no YouTube e procuro um vídeo sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo livro. Aí eu tenho sobre o mesmo assunto algo que eu li e algo que eu vi, ouvi, presenciei. E aí depois eu posso pegar e escutar um podcast. Então isso vai chegar para mim sobre vários estímulos diferentes. E aí isso vai ficar. E se eu puder, eu li um artigo, li uma regra, vi o que diz a legislação, assisti um vídeo, escutei um podcast e depois fui lá e escrevi os aspectos principais, a chance disso ficar retido para que eu possa usar na redação é muito maior. Então é preciso também ser inteligente do ponto de vista de como estudar. Estudar por estudar não vale nada. Tem que estudar para que o conteúdo fique. Esse conteúdo tem que ficar acessível. Agora eu preciso desse conteúdo. Vai lá, pega a mão, vira para o lado, busca esse conteúdo. Esse conteúdo tem que estar na tua mão. Tá? Então essa repetição dos estímulos. Repetição do estímulo é importante. Tá? Então, leitura, visão, audição, tato é menos utilizável, né? E os outros sentidos também. Mas assim, eu vou ler, eu vou escutar e ver, e eu vou escrever. Se eu conseguir fazer essas coisas todas, ou se eu puder explicar isso para alguém, é a melhor coisa. Também é interessante, o que tu faz? Tu leu sobre um assunto, sobre o artigo 5º. Tu leu, tu assistiu um vídeo, tu escutou um podcast, tu escreveu. Aí tu grava um áudio como se tu estivesse explicando para um amigo teu. Olha, fulano, no artigo tal, diz tal coisa e funciona assim, 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 assim. Esse esforço intelectual de formular essa ideia para que outra pessoa entenda, é exatamente isso que vocês vão precisar fazer na redação. Então é bastante válido se eu conseguir exercitar isso. Ok? Bom, vou encerrando por aqui, já estamos aí há 12, 13 minutinhos. Se não curtiu ainda, não acredito se não curtiu ainda, né? Mas se não curtiu ainda, por favor, faça-o. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, pô, só clicar no sininho ali, marca ali todas, né? Para eu poder te avisar. Lá no Instagram tem bastante conteúdo que eu coloco lá. Tem o grupo do Telegram, que é gratuito. Lá eu boto muita coisa, respondo dúvidas, tem lives e coisas que são exclusivas pro pessoal que é do Telegram, tá? Então é isso. Curte, compartilha, mostra, marca alguém que vai fazer a prova. Estou à disposição de vocês. Peçam ajuda, façam comentários, tirem dúvidas, escrevam coisas que vocês querem que eu comente, que eu fale, que eu discorde, tanto faz, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau, tchau.